E Júlio Casares acaba de entregar sua carta de renúncia à presidência do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também se Danilo, jogador do Botafogo, pode virar reforço do Flamengo. Te atualizo ainda sobre Cuiabano, que passou a ser alvo também do Corinthians. Bora te contar sobre o Palmeiras, que decidiu processar por difamação torcedores que picharam os muros do clube. Já Neymar está se livrando de uma condenação milionária. Para completar, tudo sobre as cifras da ida de Ryan para o Bournemouth, últimas de mercado, bastidores, finanças e o Cruzeiro anunciando a renovação de contrato de Matheus Pereira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrete importante, você está perdendo mais do que ganhando na hora da sua fezinha esportiva, está na hora de seguir o meu grupo no Telegram, dicas absolutamente gratuitas e diárias. Você não vai pagar nada e vai ficar por dentro de tudo que está rolando. Para participar é só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, vai ser direcionado para o meu Telegram. A partir daí basta me seguir, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Flamengo não quer negociar Michael de graça com o Santos. A ideia do Peixe era ficar com um jogador sem custos. Michael cobrava mais de 2 milhões de reais de luvas que ele tem a receber até o fim do contrato. Dá para dizer que essa transação virou um grande impasse. Já o Grêmio desistiu de contratar Guido Rodrigues, volante que deve ir para a Espanha, e passou a focar em Santiago Ascacíbar, volante de 28 anos que é capitão do Estudiantes de La Plata. Já o Cerro Porteño anunciou com um filme bem legal, fazendo referência a Piratas, a contratação de Pablo Verrete, ex-centroavante do Vasco da Gama, contrato do centroavante argentino com o time paraguaio de 3 temporadas. Para completar o giro de notícias, contar que Romarinho havia deixado o Vitória depois de apenas 5 jogos no ano passado por conta de um exame antidoping. Ou melhor, de uma suspensão antidoping. Ele havia tomado um remédio enquanto tentava engravidar a esposa, ainda nos tempos de Oriente Médio. Essa punição não foi divulgada e a partir de fevereiro o Romarinho volta a ter condição de jogar. Para completar o giro de notícias, registrar que o Internacional vai pagar $400 mil apenas pelo empréstimo de Rodrigo Villagra, que pertence ao CSKA. Esse jogador fica até o fim da temporada e a obrigação de compra se torna definitiva de $4 milhões e 600 mil caso o Villagra dispute pelo menos 60% dos jogos enquanto estiver emprestado ao Internacional. Preciso falar sobre uma baita história de superação na Copa São Paulo de Juniores. O Tietê, que já foi eliminado, ele acabou caindo na segunda fase da competição. Teve um jogador chamado Alanzinho, atacante que no dia em que fez 20 anos de idade, marcou os 2 gols da vitória de virada contra o Criciúma, que garantiram a classificação inédita do Tietê da fase de grupos para a fase de mata-mata. Pois bem, o Alanzinho tem sido observado por Atlético Mineiro, Internacional e Houston Dynamo, mas não é sobre isso que eu quero tratar. Queria contar que esse menino, que tem mais 12 irmãos, tem uma história de superação importante. Os pais desse menino, do Alanzinho, acabaram se tornando dependentes químicos. E ele e seus 12 irmãos acabaram foram levados por um abrigo. Aos poucos, os irmãos acabaram sendo adotados. O Alanzinho seguia nesse abrigo sem ser adotado, até que um irmão mais velho, quando completou 18 anos de idade, decidiu por adotá-lo. Hoje, o Alanzinho ganha R$ 1.500 por mês no Tietê, por conta da história de superação e também da boa fase e a performance legal na Copa São Paulo de Juniores. Ele assinou um contrato com a Puma, contrato de 5 anos, que vai lhe garantir durante esse período R$ 100 mil. Jogador descoberto na região de Conchal, bem próximo de Tietê, e que agora vai ter a oportunidade de eventualmente até jogar num clube ainda maior. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que anunciou nessa quarta-feira a renovação de contrato de Matheus Pereira. Nenhuma grande novidade, o novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028. Havia contado para vocês que Matheus Pereira, para estender esse contrato, garantiu um enorme reajuste salarial. Ele ganhava na casa de R$ 1.800.000 por mês, mas até por conta da procura de clubes do Brasil e do exterior, o Matheus conseguiu mais do que dobrar seus vencimentos.
Hoje é possível assegurar com alguma tranquilidade que entre salários, direitos de imagem e luvas, o camisa 10 do Cruzeiro tem vencimentos superiores a 3.600.000 reais. Vale a lembrança de que o contrato do Matheus Pereira se encerrava em junho de 2026, ou seja, ele já poderia até assinar um pré-contrato. O Flamengo tinha enorme interesse em contratá-lo e o Cruzeiro precisou abrir os cofres para ficar com o jogador. Quero te falar agora quanto o Vasco fica da venda do Arrayán, que vai ser anunciada e confirmada de forma oficial assim que ele passar por exames médicos. Operação de 35 milhões de euros ou 221 milhões de reais. O Bournemouth promete pagar praticamente toda essa grana à vista. O Vasco vai ficar com 24 milhões de euros ou 152 milhões de reais. Na teoria, o Vasco teria direito a apenas 60% da transferência, mas depois de semanas negociando com o representante do atleta, o Arrayán abriu mão de parte do seu percentual para que o negócio saísse. O Vasco tinha 60%, o Arrayán 30% e seus empresários outros 10%. Sendo assim, o Vasco leva 152 milhões de reais, a maior parte dessa grana que vai ser quitada nos próximos dias. Maior venda da história do Vasco, e esses 152 milhões representam mais de 20% do que a 777 havia assegurado que pagaria para ser dona da SAF do clube. Você vai lembrar que a 777 teve problemas financeiros e acabou falindo, deixando o Vasco na mão. Para completar, registrar que Inestrosa já assinou seu contrato de 4 anos com o Vasco, operação de 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. Além de todos os impostos, o Vasco passa a ter 80% dos direitos econômicos do atacante que pertencia ao Atlético Nacional. Já o Andrés Gomes também teve seus direitos econômicos comprados junto ao Rennes, Vasco melhorando seu elenco, mesmo com a saída de alguém super acima da média como o Arrayán. Quero falar agora sobre Júlio Casares. Na tarde dessa quarta-feira, pouco antes de eu gravar esse vídeo, o presidente divulgou uma carta anunciando sua renúncia à presidência do Tricolor. Na última sexta-feira, o Júlio havia perdido em reunião do Conselho Deliberativo com 188 votos. Abriu-se um processo de impeachment contra ele. E esse impeachment seria confirmado pelos sócios em 30 dias. Já havia, inclusive, uma data para votação dessa questão. Diante desse cenário e com a investigação policial apertando o cerco, o Júlio escreveu o seguinte, abre aspas, renuncio à presidência para preservar minha saúde e proteger minha família. Ao São Paulo, meu amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspiração, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por essa instituição que sempre honrarei. Importante registrar que nessa quarta-feira, antes dessa carta de renúncia, houve uma operação da Polícia Civil nas casas de Mara Casares, Douglas Schwartzman e Adriana Prado, por conta daquele episódio envolvendo a venda de camarotes. Apreenderam, por exemplo, na casa da Mara Casares, documentos, computadores e 20 mil reais em dinheiro. Promotor do caso disse em entrevista nessa quarta-feira o seguinte, abre aspas, já conseguimos fazer uma primeira avaliação e tomamos pé de coisas que confirmam o que nós já sabíamos. O esquema de arrecadação e prejuízo para o São Paulo abrange um período de tempo muito maior e com mais pessoas do que a gente supunha. E aqui vem a parte mais importante. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Como você vê toda essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar pichadores, que na madrugada dessa terça para quarta-feira, depois da derrota do Palmeiras por 4-0 para o Novo Horizontino, foram até o Allianz Parque e escreveram, entre outras coisas, Leila, seu negócio é roubar. Houve também críticas ao time, citações de que o Palmeiras se tornou um spa e críticas ao técnico Abel Ferreira. Pois bem, esses pichadores foram presos e o Palmeiras decidiu processá-los por difamação. A ideia é acabar com qualquer tipo de novos delitos desse tipo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer primeiro o que você pensa sobre a decisão do Palmeiras de processar esses vândalos. Depois, sobre o atual momento do Palmeiras, contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que por conta da pressão em decorrência dessa derrota por 4-0, o Palmeiras decidiu acelerar o processo
o passo e o processo em relação a contratações e pretende fechar com Nino e John Arias nos próximos dias. Já Neymar se livrou de uma condenação milionária. Preciso explicar que o Neymar conseguiu na Justiça Federal uma vitória numa ação que poderia lhe custar 180 milhões de reais. Esse é o valor das multas impostas pelo fisco que acusava o Neymar e seu pai de usarem empresas da família para reduzir o pagamento de impostos. Entre outros problemas, tinha a ver com aquela ida do Neymar ao Barcelona. A justiça entendeu que não houve fraude e derrubou as multas mais pesadas, uma delas de 150% do valor inicial. 180 milhões de reais para alguém cujo patrimônio estimado é superior a 6 bilhões de reais, nem parece tanto dinheiro, mas 180 milhões é grana para qualquer um, certo? Já uso o espaço para comentário para dizer se você acha que o Neymar jogará a Copa do Mundo ou não. Use o espaço e opine, beleza? Quero falar agora sobre a possibilidade de Cuiabano, lateral esquerdo, que já foi do Botafogo, virar reforço do Corinthians. Cheguei a contar para vocês nessa terça-feira que o Timão tem a intenção de fechar com o lateral direito brasileiro que atua no exterior. Esse cara chegaria para disputar a posição com o Matheus Bidu. Fonte do Corinthians que me passou esses detalhes da negociação com um atleta brasileiro no exterior não quis citar nomes. E o Samir Carvalho afirma que o Cuiabano, lateral esquerdo de 22 anos de idade, é um dos alvos. Tratativas com o Forest já foram iniciadas. O Vasco e o Botafogo também têm a intenção de contratá-lo. Vale a lembrança de que o Cuiabano acaba de deixar o Botafogo para jogar no Forest. Ele ainda não estreou pela equipe principal. Nessa segunda-feira atuou no time sub-21. Importante registrar, porém, que a chance de o Corinthians avançar nessa negociação com o Cuiabano é tratada como bem pequena. É que a ideia do Forest é negociar o Cuiabano apenas em definitivo, jogador comprado por 6 milhões de euros. Para completar, registrar que o Corinthians emprestou Diego Palacios à Universidade Católica do Equador. O jogador estava no Karpat da Ucrânia, por lá só fez um único jogo, agora negociado com a equipe equatoriana e o Timão economizando 2 milhões e 600 mil reais em salários até dezembro. Que história é essa de que Danilo, ex-jogador do Palmeiras, passagem pelo Nottingham Forest e atualmente no Botafogo, pode virar reforço do Flamengo? Raíza Simplício, setorista do Fla, afirmou que o volante tem sido monitorado pelo Flamengo e pode receber nos próximos dias uma proposta oficial. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Danilo, que trabalha com um atleta. Eu acompanho desde os tempos de Palmeiras. A resposta, abre aspas, não tem nada além de especulação. Perguntei se ele sabia se de fato o Flamengo pode, eventualmente mais para frente, fazer proposta. Não senti muita convicção da parte do staff do jogador. Danilo que recusou recentemente proposta para jogar no Zenit. Ele entende que se for para sair do Botafogo, quer voltar para uma liga importante do futebol europeu. Na Rússia, ele, por exemplo, ficaria de fora das competições europeias. Equipes russas não podem jogar nem a Liga Europa, nem a Champions, muito menos a Conference League. Só para completar, registrar também que o fato de ter sido comprado por 22 milhões de euros pelo Botafogo torna a saída do Danilo algo bastante complicado. Para completar, registrar que Paquetá, poderemos ter novidades sobre o futuro do Paquetá nas próximas horas. Sites que acompanham o West Ham afirmam que o negócio avançou e nas próximas 24 horas o martelo pode ser batido. E você, que pensa sobre Danilo e Paquetá, já usa o espaço para comentário para deixar seu like, para opinar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau!